Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. Gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a festa de Cristo Rei, que vai acontecer dia 24, no domingo. Esse próximo domingo é o último domingo do nosso ano litúrgico. Essa semana que a gente vai viver agora é a última semana do nosso ano litúrgico. Dia 1 já vai ser o primeiro domingo do Advento. Eu achei interessante trazer esse assunto para o canal para que a gente reflita um pouco sobre o que é a festa de Cristo Rei e como que essa festa tem que influenciar na nossa vida a partir do momento que a gente conhece ela. Eu vou começar contando da origem, dessa festa, porque ela foi criada. Ela foi criada para combater uma heresia de Ário, que era contra a realeza de Cristo. Ário, ele era um presbítero em Alexandria, ele era uma pessoa intelectual que estudava muito e ele não acreditava na Trindade Santa, Ele não acreditava que Jesus é Deus e ele fez vários documentos e estudos falando sobre isso. Ele também convenceu muitas pessoas católicas sobre isso e essa festa foi criada num concílio para desmistificar essa heresia de que Jesus não é Deus. Eles não acreditam nisso. O arianismo está envolto a esse tema. E eu vou deixar para vocês aqui o link da história, do arianismo, mas se você quiser pode pesquisar no Google, que tem também. Vou deixar na descrição do vídeo o link, para vocês entenderem melhor. Basicamente é isso. Hoje em dia, nós comemoramos a festa de Cristo Rei num tema de reflexão sobre a realeza de Jesus na nossa vida. Eu assisti 2 pregações sobre a festa de Cristo Rei, uma do Padre Paulo Ricardo e outra do Padre Christian, vou deixar aqui também na descrição para vocês irem se aprofundar também no assunto. E assistindo essas 2 pregações, eu pude entender que a festa de Cristo Rei é um momento de reflexão sobre o reinado de Cristo na nossa vida, como nós deixamos Cristo reinar na nossa vida, como nós deixamos Cristo reinar no nosso coração. E o Padre Paulo Ricardo, ele diz que é exatamente sobre essa frase do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. A festa de Cristo Rei do universo é isso, deixar o reino de Deus vir até nós. E como que a gente permite isso? E aí o Padre Christian fala que é com 3 atitudes: tendo intimidade com Deus, se consagrando a Deus e dando testemunho. Resumidamente, é isso. Mas eu vou ler aqui algumas coisas da Bíblia Católica do Jovem e também do Catecismo para ajudar vocês a entender ainda mais sobre essa festa. Na página 775 da Bíblia Católica do Jovem, tem uma reflexão sobre os Salmos 85 ao 95. E aqui diz: não basta louvar a Deus por ser rei como seus súditos. É preciso responder ao seu tipo de governo e usar nosso poder de maneira semelhante a ele. Como você usa o poder que tem para cuidar da vida, fomentar o amor, promover a justiça e implantar a paz? Na página 1071 diz: leia Jeremias de 1 a 8 e observe o que Deus diz aos pastores que não souberam cuidar do seu povo, e a sua promessa de um rei descendente de Davi, que governará com sabedoria e porá em prática o direito e a justiça. Esse rei é Jesus, que se chama a si mesmo Bom Pastor, e explica em que consiste uma boa liderança. Todo cristão deve ser líder, capaz de levar outras pessoas para Deus. Como é a sua liderança? Aonde leva o povo que segue você? E na página 1421, está falando aqui sobre a coroa de espinhos de Jesus, para a gente compreender o que significa esse símbolo, Os inimigos de Jesus o acusavam de pretender fazer-se rei. Como irrisão, cingem-no
uma coroa de espinhos. Gritam: Salve, Rei dos Judeus! Pilatos mandou escrever e colocar sobre a cruz um letreiro com esta inscrição: INRI, sigla latina de Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Somente na cruz, onde foi crucificado, aceitou o título de rei. Então, assim, todos os comentários que eu pesquisei aqui na Bíblia sobre rei estavam falando de Jesus e da sua realeza e como nós temos que fazer esse reinado transformar a nossa vida. Deixar o reino entrar no nosso coração para que Deus, através de nós, continue reinando na terra. Agora, passando para o Catecismo da Igreja Católica, o comentário 783, um povo sacerdotal, profético e régio. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviços daí decorrentes. O povo de Deus participa da função régia de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para o cristão, reinar é servir, particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a Igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua dignidade régia, vivendo em conformidade com essa vocação de servir com Cristo. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram pelo sinal da cruz a dignidade real e pela unção do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial de nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que nos torna membros dessa família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar o seu corpo? Não será função sacerdotal consagrar ao Senhor com uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? No comentário 908, fala sobre a participação no munus regio de Cristo. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia. Para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa, é livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Então, buscar viver os sacramentos, buscar viver uma vida santa, uma vida correta, se redimindo, buscando melhorar a cada dia, é uma forma de deixar o reino de Deus, o reino de Jesus, entrar na nossa vida. Quando a gente é capaz de renunciar ao pecado, quando a gente é capaz de vencer as tentações, assim como servir também é uma forma de deixar o reino de Jesus entrar na nossa vida. E o último comentário do Catecismo é o 2105. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica Apostólica.
os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação, e particularmente sobre as sociedades humanas. Bom, gente, é basicamente isso. A festa do Cristo Rei é para a gente refletir sobre isso, né? Como deixar a realeza de Cristo entrar na nossa vida, através de servir, de evangelizar, de ser um bom cristão, ter intimidade com Deus, de consagrar a nossa vida a Deus, tentando ter uma vida santa, né? Vivendo os sacramentos. É isso que a festa do Cristo Rei vem para nos relembrar. Né? Tudo começou com um protesto, né, contra uma heresia, e hoje para nós é um dia reflexivo e muito importante para nós, né, lembrar da realeza de Jesus na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.